Olá, minha gente. Vamos bater aquele papo muito amigável, né? Que eu tanto amo e que vocês também. Olha, vamos conversar um pouquinho sobre as coisas que estão guardadas e que algumas vezes a gente não sabe, né? O nosso coração guarda coisas do passado, né? E como é que a gente fica sabendo se existe ou não essas coisas? Tem várias formas de se perceber. Vou citar apenas algumas. Tipo, quando a gente, quando a gente sonha, a gente percebe alguns sentimentos nos sonhos. Mas olha, veja só, não vai levar os sonhos como se fossem verdades absolutas, né? Porque os antigos falavam que os sonhos eram projeções, ou seja, coisas que você não realizava durante o dia ou na sua vida, que aí à noite você sonhava realizando, né? Eu até dei um exemplo aqui, né? Você tem vontade de comer feijão e aí você não come durante o dia e à noite sonha comendo feijão. Você tem vontade de fazer sexo, aí por exemplo não faz, aí quando é à noite você sonha fazendo sexo. Bom, essa é uma das possibilidades, né? Que é o sonho projetivo. Mas existem outras formas também de sonho, né? Vamos colocar, por exemplo, a questão, por exemplo, da manipulação. Manipulação, vamos chamar de manipulação do inconsciente. Então vá lá, por exemplo, que você à noite você sonha sentindo raiva de uma determinada situação, ou ciúme, ou inveja, qualquer outro sentimento assim, né? Tristeza. Você teve uma situação e ficou triste com a pessoa, teve raiva, teve ciúme, ficou magoada. O que a gente faz normalmente? Quando a gente desperta, a gente tenta abafar aquele sentimento. Perceba, esse sonho pode ter sido manipulação do que a gente está chamando de inconsciente. Então, traz à tona, né? Para mim não é inconsciente, né? Mas vamos colocar nessa linguagem inconsciente que que a humanidade como um todo já referenda o inconsciente, né? Então, quando você percebe esse sentimento de mágoa, raiva, ciúme, né? Tristeza, quando você desperta, ou quando a gente desperta, normalmente a gente tenta abafar. Algumas outras pessoas procuram ficar analisando, né? Mas a maioria de nós tenta abafar. Então essa é uma das formas também de você perceber que no seu coração ainda existe algum sentimento com relação a isso. Ou se não existe, você já superou e a manipulação inconsciente é somente para deixar você num sentimento de que ainda existe aquilo. Então, se você, por exemplo, quando volta para a vigília, se acorda, você percebe que aquilo existe ou não existe. Mas não abafe antes, não. Sinta, perceba. Se você vê que claramente já superou aquelas questões, então você vê que é só meramente manipulação do inconsciente. Mas se você perceber que existe algum fundo de verdade, em vez de você abafar, perceba que interiormente aquele sentimento ainda existe e que você precisa olhar para ele. Essa que é a grande dificuldade, né? A gente procura abafar muito o que a gente sente e aí essas coisas dentro da gente a gente nunca consegue se superar, né? Vez por outra a gente vai ter essas coisas, né? Uma outra forma assim, um convívio, né? Você está convivendo com a pessoa tal, e a pessoa fez alguma coisa com você, você teve uma raiva profunda dela, né? Ou uma tristeza, né?
Porque a raiva é a tristeza expressa. E a tristeza é a raiva que não foi expressa. Vou repetir. A tristeza é a raiva que não foi expressa e a raiva é a tristeza que foi expressa. E aí, por exemplo, essa pessoa provocou isso em você. Você percebeu que veio dentro de você essa coisa. Em vez de você só abafar a raiva, como muita gente, por exemplo, abafa a raiva para poder não expressar ela, e ninguém está falando aqui para você expressar, que muitas vezes vai piorar a situação. Mas você perceba também que a raiva também é um sentimento também que é muito, assim, ele pode se tornar extremamente positivo. Se você percebe aquela energia vindo dentro de você, esquentando você, você não precisa, vou repetir, agredir ninguém, né? Mas você perceba, por exemplo, que ela, se você realmente observar e não ser reativo, você vai perceber que aquela energia vem e aí você libera ela. Ela esquenta seu corpo todinho e libera ela. Mas normalmente a gente se torna reativo, né? Então, ou fica triste, né? Por exemplo, porque não colocou ela para fora. Eu estou falando observar, né? Não é reprimir. Entenda a diferença, né? Quando você reprime, ela fica, vira tristeza, né? Ou você não tem energia no momento para reagir e aí guarda ela dentro de você, aí vira tristeza, né? Então, essas são formas de você perceber que ainda existe algumas coisas dentro do nosso coração ou dos nossos corações, né? Que precisam ser observadas para haver transformação. Porque não adianta só falar para uma pessoa, não tenha raiva, né? Porque até acho muito importante falar sobre isso. Ó, uma pessoa que verdadeiramente consegue amar é uma pessoa, paradoxalmente, é a pessoa que realmente ela consegue ter raiva, né? Porque uma pessoa que não consegue também, por exemplo, ter raiva, ela também não consegue amar. O amor dela é muito morno, né? Se a raiva é quente, o amor é morno, né? Mas se a raiva dela for realmente quente, o amor é quente. Entende? Parece. Você pensa que não, né? Ah, mas como é que pode? Mas é. Se você perceber isso, né? Isso é uma verdade. Muita gente vai negar, né? Mas é verdade. Porque a nossa educação é feita para a gente reprimir todas as coisas negativas, né? Nossa. E aí de repressão em repressão você vai vivendo, vai virando uma pessoa domesticada, mas que na realidade você não tem um conhecimento profundo sobre si mesmo, né? E por que eu estou colocando isso? Estou colocando essas questões para que, em vez, por exemplo, de você. Porque muitas vezes você vai, por exemplo, no campo religioso, o pessoal fala uma coisa, você vai para outra pessoa que é mais tranquilinha, aí ela procura, não procure ficar com raiva, não procure isso, procure isso, né? Sempre amenizando para você não sentir seus sentimentos, mas é só que é uma coisa de uma perspectiva da educação, né? Aquilo não há uma transformação, né? Você educa para você se reprimir diante dos seus próprios sentimentos, e não para conhecê-los e transformá-los profundamente. Então, muitas vezes você pode ser um cara polido até o final da vida, bem polido, né? Bem, né? Arrumadinho, organizadinho, mas por dentro há um vulcão aí, por exemplo, em ebulição, né? Então esse vulcão de ebulição é o que é a sua verdade, é o que, como você é verdadeiramente. O resto é só uma, uma conformidade social, né? Você faz para poder conviver socialmente. E repito, não é para também você estar sendo agressivo com ninguém, né? Quer ser agressivo? Vá para um travesseiro e desconte no travesseiro, né? Você vai lá e bate no travesseiro, viu? Não é para você fazer nada com relação às pessoas ficarem reativas, porque você vai piorar a situação que está ali, né? Então, assim, se aproximar do coração é sair um pouco da mente, porque a mente, ela tem essa perspectiva do reativo, né? A mente tem uma ligação direta, né? Com o ego, né? Porque o ego é uma formação social, é aquela imagem que você tem de você, né? É a mente, é a cabeça, são nomes que a gente tem dado, né? E muitas vezes essa ligação com a cabeça, quando você está ligado à cabeça, você está ligado aos 3 primeiros chakras, né? Primeiro, segundo e terceiro, que são chakras básicos, né? Um é da sobrevivência, outro é da sexualidade, outro é da emoção.
Você ainda não chegou no quarto chakra, né? Que é o primeiro, repetir, o primeiro fica lá embaixo nas genitais. O segundo fica quatro dedos abaixo do umbigo. O terceiro fica como se fosse na boca do estômago. Usando assim esse termo, né? Boca do estômago, que não existe, né? Estômago não tem boca, né? Mas só para entender, fica na boca do estômago, todo mundo sabe onde é que é. E o quarto fica no coração. Na evolução espiritual, são 7 chakras. Você chega no quarto, que é no coração. O quinto é aqui na garganta, na base da tireoide. O sexto fica assim entre a testa, né? Que é onde você tem a percepção, a intuição, a evidência. E o sétimo é lá no cucuruto da cabeça, bem lá no topo da cabeça, no meio dela. Então, os 3 primeiros, eles estão relacionados às questões básicas da Terra, né? Sobreviver, comer, né? Pagar conta, essas coisas. O quarto já é mais amoroso, que é a fase entre os 3 primeiros de baixo com os 3 primeiros de cima, tem que passar pelo quarto. E os três de cima, que é o da garganta, da testa, lá do cucuruto da cabeça, são os mais espirituais. Então, na evolução, segundo, né, a compreensão mais oriental, mas isso é real, né? Por exemplo, se você, por exemplo, tem percepção na mão, você vai sacar todas essas coisas. Eu, particularmente, eu não estudei isso, depois é que eu vim estudar, mas eu usava muito a minha mão, como eu trabalhava muita energia, até falando um pouco sobre isso. Você só se desenvolve, por exemplo, a percepção da sua mão, ou as outras percepções, trabalhando a sua energia. Não pensa que você vai desenvolver quietão dentro de casa, parado, sabe, sem doar para as pessoas, sem colocar essa energia em movimento, que você vai desenvolver não. Ela vai ficar lá parada, né? Vai ficar estagnada. Se você trabalha essa energia com outras pessoas, você vai ver, por exemplo, que essa energia, que você fica mais perceptível, né? No corpo, na intuição, na vidência, nas mãos, porque você trabalhou, né? As pessoas que trabalham lá com reiki, jorei, passe, não sei o que, energização, essas pessoas desenvolvem mais a energia, por exemplo, os chakras das mãos, né? Se você cuida das outras pessoas, atendendo as pessoas, conversando com as pessoas e tudo mais, você vai ver também que você desenvolve muito a intuição. Um pouco da telepatia também, né? Telepatia é aquele negócio, você, por exemplo, a pessoa nem falou e você já sabe o que, é que ela vai falar, entendeu? Isso é telepatia. Então, assim, você desenvolve isso não é coisa do outro mundo, não. Você desenvolve. Basta você trabalhar a sua empatia, né? O que é empatia? Você sentir o que o outro está sentindo, né? Mas normalmente as pessoas estão tão fechadas dentro de si que não conseguem colocar essa energia em movimento, né? Então, colocando assim, fechando, minha gente, para não ficar longo esse vídeo, ó. Primeiro, assim, sintam uma alegria, veja que dia lindo, maravilhoso, né? Vamos ser felizes, né? Vamos ser alegres, vamos ser contentes, vamos ser, né? E viva a sua vida do jeito que é. Esses vídeos aí não é para transformar a sua vida, não. É para dar alguns toques, né? Mas você vai viver a sua vida, conforme você gosta de viver. E se perceber alguma coisa, por exemplo, aí, por exemplo, alguma sugestão desse vídeo aí, conseguiu dar um toque em você, começa a perceber mais, começa a sentir mais que vai constatar isso enquanto verdade, né? Não vai ser uma teoria, né? Eu não quero nem que esse negócio de teoria, mas são práticas para você perceber isso no seu cotidiano. Então, esses sentimentos que vêm à tona quando você, um sonho, por exemplo, na discussão com outras pessoas vêm à tona, são sentimentos que ainda habitam seu coração. E o coração, que é o chakra do coração, que é aqui na região do coração, ele é a ponte entre os três primeiros de baixo e os 3 de cima, os 3 chakras de cima. O coração é infinitamente superior aos 3 primeiros de baixo. Então, se chegar no quarto chakra, a humanidade, para você perceber, a humanidade, a maioria está do terceiro para baixo. A humanidade está tentando evoluir para o quarto chakra. Quando você chega no quarto chakra, você é uma pessoa que ama mais as pessoas, é mais empático, você sabe, sente mais a dor alheia, você sente também, se conhece mais, né? Você se percebe mais. Então, uma pessoa não se conhecer, não é porque ela não queira, não. Por exemplo, ela pode se conhecer em termos de conhecimento, né? Assim, por exemplo, emprestado, né? Daquilo que você leu nos livros, né? Isso não é o autoconhecimento. O autoconhecimento é você se conhecer, você se perceber dentro de si. E nessas coisas que eu coloquei, por exemplo, que pode ser no sonho ou nas relações com as pessoas, necessariamente não é brigando, não. Você pode perceber isso vivendo, né? Os sentimentos que rolam em você. Não camufla, né?
Perceba, né? Porque se você ficar camuflando, você vai levar até o final da sua vida e não vai haver transformação. Olhe para ele, olhe para esse sentimento, mesmo que isso não seja muito positivo, olhe para ele com muita compaixão. Porque se você olhar para esse sentimento que está vindo à tona em você, você tem condições de ir limpando, sabe? Tirando ele de você, transformando. Porque as feridas da gente emocionais, espirituais, energéticas, elas só vão ser curadas se vir à tona. Então perceba, vir à tona não significa, já falei, falar e jogar para outras pessoas não. Vir à tona é você se perceber em si. Porque também, inclusive, a grande maioria das pessoas acham que o problema é o outro que cria, né? Nunca percebe em si como é que é seus próprios sentimentos que estão como eles estão. E aí fica jogando eternamente. Aí continua infantil até o final da existência, né? Chegou de um jeito e vai desencarnar, vai morrer do mesmo jeito. Não houve transformação, não houve crescimento. E desencarnar, por exemplo, sem crescimento espiritual não é muito legal não, viu, minha gente? Então, vamos crescer, né? Vamos trabalhar na vida, vivendo com as pessoas e percebendo, se auto-percebendo, né? Se transformando. Então, você limpando essa região, por exemplo, do coração, aí você tem condição, por exemplo, de evoluir para o quinto, sexto e sétimo chakra, né? Mas já chegando no quarto chakra, já é lembra, o quarto chakra é infinitamente superior ao primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, o coração é infinitamente superior à cabeça, porque a cabeça está ligada aos três primeiros chakras de baixo. E o coração não, já é de certa forma um pouco de desligamento da cabeça, um pouco do ego, sabe? Já é uma percepção maior. Enquanto você está lá na arrogância, na briga, na violência, achando que é o melhor, que é o maior, não sei o quê, porque tem um conhecimento, porque isso e aquilo, blá, 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 você está nos três primeiros chakras. Qualquer pessoa que tenha percepção sensorial, sensitiva, vai sacar que você ainda, por exemplo, é muito infantil. Você pode ter muito conhecimento, mas esse conhecimento não vale nada. Esse conhecimento é bom para você sobreviver aqui na Terra. O ego, né? O ego é muito importante na nossa existência, mas é para você viver. Mas na Terra, mas para você ter um desenvolvimento realmente verdadeiro no seu ser, você tem que ir além do ego. Você tem que ir além da mente. E isso aí não é café pequeno, né? Café pequeno não, café solúvel, né? Fácil de fazer. Você botar lá na xícara quente, com água quente e mexe, está pronto. Você tem que trabalhar, você tem que plantar o café, você tem que colher o café, você tem que aguar o café, colher o café, torrar o café, fazer o café. Depois, para você fazer o café, para você tomar. Então, é trabalho, não é. Não cai o céu não cai do céu, como diz o Haikai, né? O céu não cai do céu. Tem que haver um crescimento. É como se o divino estivesse lá aguardando o tempo todo. O divino está o tempo todo dentro do nosso campo. E a gente dirigindo esse amor, a gente vai vivendo os amores aqui na Terra, mas na realidade a gente quer se encontrar com esse amor divino, né? Então, assim, vá amando as pessoas que esse amor natural vai chegando ao amor divino, né? E você vai se conhecendo mais. E vai passando desses momentos, por exemplo, de agonia, de solidão, de perturbações energéticas, espirituais, de perturbações do inconsciente, todas essas coisas, né? Angústia, sabe? Depressão, tristeza, ansiedade, superação, entendeu? Dessas coisas, não ficar se ofendendo o tempo todo com as pessoas, né? Saber que cada um está jogando aquilo que está dentro dela. Então você não faz a ponte, não liga com aquilo ali, não. Então, assim, vamos nessa, vamos devagar, não tem pressa. Olha, até foi poético aí, né? Até rimou, né? Vamos sem pressa, né?